Vamos lá, pessoal. Nessa agora, nós vamos falar sobre sistema de crença. O que é um sistema de crença? O que é uma crença? Aqui eu não estou falando de crença religiosa, estou falando de crença na área emocional, da formação para você tomar decisões e fazer as coisas. Então, crença é o seguinte, ela é formada, sistema de crença, na realidade, é um conjunto de crenças, é um conjunto de crenças, né, formadas desde o nascimento da criança. Toda experiência que ela tem de vida, ela compara, cria um conceito daquela experiência, seja ela boa ou ruim, e aquilo dali, esse conceito vira uma crença. Então, tudo aquilo que você fez no decorrer da sua vida, criou agora o conceito de que você tem de mundo. O seu modelo de mundo é baseado nisso aí. As suas crenças são os conceitos que você veio criando no decorrer da sua história. Vamos dar alguns exemplos disso. Como que ele é formado? E exemplos disso. Uma criança, hoje um adulto que não gosta de comer verduras e frutas. Vai olhar a história dele que você vai ver que desde lá de trás ele não tem uma experiência boa com frutas e verduras. Uma criança que desde criança os pais começaram a trabalhar frutas e verduras como se fosse um presente, fosse uma dádiva de Deus. Você vai ver que essa criança, ela gosta, ela tem prazer em comer uma fruta, em comer as verduras, ela tem prazer naquela alimentação. Esporte, por exemplo. Qual é a sua crença sobre esporte? Alguns vão falar, é saudável, mas não faça. Entendeu? Depende da crença que você tem sobre aquilo dali, o conceito que foi criado no seu emocional sobre aquela situação que foi colocada. Vou dar outros exemplos. Porque assim, a formação, a crença, esse conjunto, o sistema de crenças, ele é formado e ele pode ser bem diferente de acordo de onde você mora. De acordo, por exemplo, da época, da região. Então, quem mora no Sudeste, quem mora no Nordeste, no Sul, então tem uma cultura diferente. E a cultura impõe certos valores, certos conceitos e a gente passa a assimilar aquilo dali. Tá bom? Então, quando a gente olha para a escola, quando a gente olha para nível econômico, quando você olha para a igreja, dependendo de cada igreja, tem um perfil diferente. Então, quando você pega, por exemplo, membros de uma igreja pentecostal, eles têm formação diferente. Quando você pega uma igreja tradicional, uma igreja católica, uma igreja adventista, o judaísmo, o budismo, você vai ver que tem uma cultura, tem um modelo lá implantado e as crenças são baseadas nesse modelo, ok? O que mais? Nós já falamos de alimentação, já falamos de a parte acadêmica, religião, família. Cada família você cria uma crença diferente. Exemplo, vou pedir para que você pense nas suas crenças, tá bom? Esportes, o que é? Quando você pensa em esporte, o que vem na sua cabeça? Prazer, dor, sofrimento. Dependendo do conceito que você tem de esportes, você primeiro tem que mudar a sua crença em relação ao esporte, à atividade física, para depois você começar a fazer a atividade. E aí você vai ter prazer, vai ter gozo em fazer aquilo. Compras. O que representa comprar para você? Tem pessoas, por exemplo, que estão desequilibradas emocionalmente, perdem o sentido, perdem o foco, não sabem para que estão vivendo, e o foco delas é comprar. Elas têm o prazer em comprar, elas têm que comprar para se sentir felizes, né? E aí o cartão de crédito estoura, gasta muito dinheiro com isso, não sabe o que comprou. Alimentação é a mesma coisa, prazer é a mesma situação. O que é prazer para você? Para alguns é pegar uma onda, o outro jogar uma bola, o outro simplesmente conversarem com amigos, o outro pegar um carro e dirigir em velocidade, o outro ir para uma praia, entendeu? Então, prazer, você cresceu com um conceito, você formou esse conceito desde a tua infância, com experiências boas ou não, mas essas experiências elas vão criando o conceito que você tem. O que você tem? Qual é o seu conceito de sexo? Qual é a relação disso? É uma coisa só para o casamento? É uma coisa feita não sem importância, não tem que ser duas pessoas que se amam? É simplesmente um fato que aconteceu? Qual o seu conceito? Então, o conceito, de acordo com o que você está estudando, de acordo com as suas experiências, cria uma crença e essa crença vai dominar quem você é.
ok? Já tive casos, por exemplo, que a pessoa, para sentir prazer, ela tinha que comer. Eu já vi pessoas, chocólatras, por exemplo, que alguns brincam, né, com isso, mas isso é muito sério. Uma pessoa já tive clientes, por exemplo, que sentavam para comer quando estavam estressados, quando já tinham estourado tudo, pegavam uma caixa de uma sacola de bombom serenata e comia uma sacola inteira. Comia bombom até não aguentar mais, ou passar mal, ou vomitar. É uma crença, tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Dependendo do desequilíbrio emocional, é criada uma crença, essa crença vai te limitar e essa crença vai coordenar quem você é. Eu já tive casos, por exemplo, de famílias que eram crenças diferentes, era simplesmente ver a pessoa com outros olhos. Era mudar a crença deles sobre o objeto, sobre um assunto, e a partir daquilo dali as coisas andaram. Então, o nosso sistema de crenças ele foi formado desde a nossa infância, ele é formado pelas experiências que nós temos, com aqueles que são queridos, frases que nós estamos ouvindo. Esse menino presta, isso aí não vai dar nada, ele não vai ter sucesso. E você vai ouvindo isso, vai ouvindo. E aquilo dali vai começando a fazer parte, é aquela história, né? Uma mentira repetida várias vezes passa a ser verdade, pelo menos para aquele que tem a crença daquilo. Então, quando uma pessoa diz, ele tem recursos, você olha nele e você vê que ele tem recursos para fazer. Mas se ele fala, não dá, ele vai ter que ter apoio e mudança de crença, senão ele não consegue fazer. Mesmo ele tendo recursos, mesmo ele tendo habilidades para fazer aquela coisa, ele não consegue fazer. Ok? Vamos avançar um pouco mais. Como é que funciona isso? Tá. Então, nós vimos que as crenças, elas disparam, são os nossos pensamentos, então vem um ciclo aí. Então, como é que funciona o nosso ciclo emocional? É despertado algum pensamento na sua cabeça através de uma crença dos valores, né? Vem uma mensagem, então vem um pensamento. Esse pensamento, ele alimenta uma emoção, ele cria uma emoção. Essa emoção, ela vai criar um comportamento e esse comportamento sendo executado, ele vai criar uma experiência que vai alimentar de novo o seu emocional, fortalecendo essa crença e fazendo com que isso daqui vire um ciclo. Então, voltando, vou te dar alguns exemplos. E outra, essas emoções, elas mudam o comportamento e são reações fisiológicas, tá? Você pode ter dor de cabeça, vou dar um exemplo mais prático para você entender. Imagina que você vai apresentar um trabalho hoje na escola ou na faculdade. Ok? Você está lá agora e o professor vira para você e fala bem assim, olha, agora você vai apresentar isso para toda a escola. No lugar de se apresentar na frente de 30 pessoas, que são os seus amigos, você vai apresentar no meio de 700, 1000 pessoas que vão ouvir agora você apresentar o seu trabalho. Sabe o que vai acontecer? Se na sua crença você pagaria mico se estivesse falando para o público, ou que você não pode falar em público, o que vai acontecer agora? Primeira coisa, vai vir um pensamento ruim. Vou pagar mico, as pessoas vão rir de mim, eu não vou ter sucesso, eu não vou conseguir fazer isso, eu não consigo. Esse pensamento começa a gerar uma emoção. Essa emoção ruim começa a afetar o seu corpo. O seu corpo começa a funcionar de forma diferente. Exemplo, pessoas que têm prisão de ventre ou não conseguem ir ao banheiro, não conseguem evacuar, têm dificuldades para ir ao banheiro. Quando essa pessoa, por exemplo, está nessa situação, com essa emoção, dá diarreia na pessoa. Ou seja, uma pessoa que tem o intestino preso. E aí o que vai acontecer? O intestino preso simplesmente agora começa a ter diarreia. Um comportamento totalmente diferente do normal. É porque o pensamento acionou uma emoção, essa emoção ruim criou um comportamento dizendo que agora ele aí vai sentir dor de cabeça, vai ficar nervoso, vai dar diarreia. E aí essa emoção, esse comportamento ruim, esse comportamento inadequado para fazer uma apresentação, a apresentação vai dar um problema, vai apresentar algo, ele vai esquecer algo, ele não vai conseguir apresentar direito, e aí vira para o quarto ciclo, que é a experiência. Então, pensamento virou uma emoção ruim, essa emoção criou um comportamento, que são ações, são atitudes, são coisas no próprio corpo, ações no próprio corpo,
que cria uma experiência que realimenta essa crença e aí vai fortalecendo cada vez mais essa crença. Pode ser essa crença para trabalho escolar, como eu falei, pode ser na área da alimentação, quem quer emagrecer e não consegue, quem quer ter sucesso profissional e não consegue, uma crença na área de que não dá certo conversar com o filho e ele já vai com uma emoção ruim. Eu lembro de vários pais que vieram conversar comigo falando que não conseguiam falar com o filho. Aí nós começamos a fazer um processo e o que atrapalhava eram as emoções. Então ele começava com um pensamento ruim, esse pensamento alterava as emoções dele, certo? Então o pensamento alterava as emoções atrapalhavam o comportamento. Quando ele chegava perto do filho, ele não tinha um comportamento adequado para conversar com o filho. E aí vinha uma experiência ruim daquela fala dele com o filho, certo? Então, quando você cria um ambiente, a pessoa consegue fazer mudanças. Eu lembro de pessoas, por exemplo, que queriam um aumento de salário, que queriam falar algo para uma pessoa querida, e aí fizeram um processo mental, um ensaio mental, que a gente chama, começaram a imaginar aquilo. O que é um ensaio mental? O ensaio mental seria o seguinte: eu quero fazer determinada situação. Vamos pegar um exemplo agora. Você está querendo dizer algo para alguém, né? Dizer a importância ou falar, de algo que você não gostou. E aí o que você vai fazer ali agora? Você vai imaginar. Você pode fechar seus olhos e imaginar o local onde você vai conversar com essa pessoa. Você vai pensar como você vai falar para ela, você vai pensar os gestos que você vai ter, os gestos que ela vai ter, e a partir dali você vai imaginar toda a conversa. Só que um detalhe, toda essa conversa você vai imaginar conseguindo falar aquilo que você quer para ela. E aí você vai perceber que quanto mais você ensaiar essa fala, ensaiar essa parte, mais fácil será, e quando você colocar em prática, isso vai ser muito tranquilo, porque a sua mente já vai saber como se comportar, porque você está alimentando um pensamento, você está criando um pensamento diferente, e a área da imaginação e a área das experiências é a mesma. Então, quando você pega e faz um ensaio mental muito bem feito, ricos de detalhes, aquilo dali passa a ser uma experiência sua. Então, quanto mais você treina a sua mente para fazer determinada coisa, você tem mais facilidade para fazer isso. A gente faz isso com pessoas para pregação do evangelho, que vai querer pregar, fazer um sermão, com pessoas que querem dar curso bíblico. Nós fazemos isso com pessoas que querem falar para o esposo, para o pai o que ele está sentindo, para a mãe o que ele está sentindo. A gente faz isso profissionalmente, a pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego, uma prova, ela ensaia fazer a prova, entendeu? Aquelas pessoas que perdem o foco, ficam muito nervosas, a gente ensaia com elas fazendo a prova. E é muito legal. O resultado é surpreendente. É claro, existem outras ferramentas e tem ferramentas que nós utilizamos em consultório que não dá para ficar explicando, né, um curso geral como o nosso, que é só de conceituação, para você entender o processo. Pessoas, você vai ter o quarto módulo, você vai ver ferramentas e vai ver cursos para que você possa ter ferramentas e atividades para melhorar o seu processo, para que você possa não só fazer com você, mas atender pessoas também, né? Cobrando ou não, depende do que você quer. Uma última coisa para a gente fechar essa parte de sistema de crenças é que essas emoções, as nossas emoções, elas são registradas no nosso inconsciente. Então, tudo que você faz no decorrer do dia, 85% disso é inconsciente e as emoções estão presentes. Nós só guardamos as emoções. Tudo aquilo que mexe com as emoções é guardadas e aí mais à frente nós trabalhamos com isso daí. Então, a importância do nosso emocional, a importância de estudarmos a nossa estrutura mental é exatamente por causa disso, porque ela vai nos controlar, ela vai fazer com que todas as nossas ações, seja de liderança, seja na área de venda, seja empresarial, seja familiar, seja nos meus relacionamentos, em qualquer fato,
todos os que eu falei, de namoro, casamento, trabalho, tudo que a gente colocou, se o meu emocional não está legal, ele vai fazer com que eu tenha uma atitude que não vai ser boa e com isso os resultados não vão ser aqueles que eu estava esperando, tá bom? Então, deixa eu ver mais aqui. Ok, é isso mesmo, nós vimos então, nesse módulo, nós vimos a importância e como funciona a nossa estrutura emocional, certo? Ela está ligada ao nosso, como nós colocamos, é o sistema de crença. Nosso sistema de crenças é o que eu sou mesmo, eu tomo minhas decisões baseadas nele, então eu posso mudar o meu sistema de crença, mas enquanto eu tiver o sistema de crença, que eu tiver uma determinada crença, eu vou agir de acordo com essa crença. Se eu quero mudar os meus comportamentos, as minhas atitudes, mudar quem eu sou, a primeira coisa então eu vou ter que reprogramar o meu sistema de crenças, tá bom? No próximo vídeo agora, no próximo módulo, nós vamos trabalhar o que é um mapeamento emocional. Então nós vamos fazer, aí agora vai para a parte prática. Nós vamos, agora foi o primeiro módulo de conceitos, você está sendo levado agora para o módulo onde vai ser prática, tá bom? Então você vai ter toda a prática, a explicação e a prática de como fazer um mapeamento emocional. Fica com Deus, se precisar de alguma coisa, entre em contato com a gente e até os próximos vídeos do próximo módulo.